Fala aí pessoal, tudo bem? Segunda-feira, hein? Chegando a live do terceiro tempo, diretamente da redação aqui da Avenida Paulista, pós 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, semana que tem Libertadores também, início da fase oitavas de final, promete ser uma semana importante para os clubes brasileiros. E olha, falando de Campeonato Brasileiro, hein? Aconteceu, o Palmeiras perdeu depois de 33 eu acho, né? 33 jogos de invencibilidade no Brasileirão, contando ano passado também este ano, caiu diante do Ceará. Ó o vovô aprontando aí, que beleza, hein? Que maravilha. 2-0 para a equipe do Ceará no sábado, e o Santos em 2 rodadas tirou 5 pontos de vantagem e encostou no Palmeiras, é líder junto com o Verdão, tem a mesma pontuação, 26 pontos ganhos. A campanha do Palmeiras, que era de 93%, 95%, caiu para 78% com essas 2 rodadas pós-Copa América. E o Santos, 5 vitórias seguidas na competição, a melhor sequência até o momento, ou a melhor sequência atual, né, dos clubes. E o Santos chegou lá. Então, por isso eu pergunto para você que está participando da nossa live: o Santos tem condição de manter esse ritmo até o fim do campeonato e brigar aí com as potências, Flamengo, Palmeiras? O Flamengo está com 21 pontos, são 5 pontos de diferença, mas mantém ali aquele status de primo rico aí do futebol brasileiro, né? Depois o Atlético tem 20, a gente passa a classificação daqui a pouco, mas eu quero saber de você que participa da nossa live a partir de agora pelo Facebook do Terceiro Tempo. O que é que você acha, se o Santos tem esse fôlego aí para se manter na briga até o final do campeonato com Palmeiras, Flamengo, quem mais chegar, né? Olha aqui, o volume um pouquinho alto. Eu vou compartilhar a nossa live aqui e dar boa tarde para o Marcos Júnior Micheletti, nosso Marcão, que está conosco hoje. Frank. Tudo bem, Marcão? E aí, ó, começa respondendo aí a pergunta do dia. Eu acho que era essa a questão, aliás, inicial que eu ia fazer, viu, Frank, amigos aí, tá da live do Terceiro Tempo, do portal Terceiro Tempo, porque realmente eu acho que a grande dúvida que, acho que até o Santista tem, né, Frank, é saber se essa equipe do Santos vai ter, o elenco do Santos tem a capacidade de se manter com uma performance tão boa durante todo esse longo campeonato brasileiro de pontos corridos, que é uma paixão desse moço aqui, né? Milton Neves adora pontos corridos, né, Frank? Mas enfim, eu acho que essa é a principal dificuldade, mas eu vou colocar uma outra possibilidade aí. Eu estou vendo, não é por causa da vitória só, da goleada contra meu Deus, o CSA, né, do Atlético Paranaense, foi muito bem. Mas eu acho que é um time muito bem montado e eu tô achando que eles vão ter um crescimento legal aí. Eu acho que pode colocar mais um rubro negro. Além do Flamengo, tem mais um rubro negro para entrar nessa brincadeira. O Inter eu deixo na dúvida por conta da questão da Libertadores, né? A gente não sabe até quanto o Inter vai avançar na Libertadores. Se avançar muito, obviamente ele vai dar prioridade para o torneio sul-americano, né, Frank? É isso aí, o Atlético Paranaense tem 16 pontos, são 10 pontos ainda de desvantagem com relação aos líderes, né? No caso, Palmeiras e também a equipe do Santos Futebol Clube, mas é claro, é um time que vem trabalhando muito bem, sob o comando do Thiago Nunes, que aliás é uma das grandes revelações aí, eu diria, do futebol brasileiro nos últimos anos, né? O Thiago Nunes, estou compartilhando em alguns grupos aqui a nossa live, por isso que eu estou olhando aqui para o meu aparelho, tá bom, pessoal? E olha, o Palmeiras, a próxima rodada, né, Frank, no final de semana que vem, o Palmeiras pega o Vasco. E o Santos pega o Avaí. Em tese, a missão do Santos é mais fácil, né? Vai jogar em casa, rodada, né? Ou seja, há uma possibilidade aí, porque ó, o Vasco está em fase de crescimento. Pois é. Virou contra o Vanderlei. Há uma possibilidade aí, de repente, clara, até pela semana cheia de trabalho que o Santos vai ter. O Santos já fez um jogo treino hoje contra o São Bernardo, venceu 4-1, mas foram utilizados jogadores ou que não jogaram os 90 minutos ou que nem entraram em campo, né, no jogo contra o Botafogo ontem pela manhã. A gente já e agora, né? E aí os jogadores que aconteceram, eles ganharam 1 dia e meio de folga. Metade da segunda-feira, a terça também, voltam a trabalhar só na quarta-feira. Mas de qualquer forma, é um Santos relaxado, tranquilo, sem esse estresse de sai de um jogo, corre para o outro, como está acontecendo com o Palmeiras, né? Que teve até esse
esse susto tremendo aí na chegada à Argentina, não conseguiu aterrissar em Mendoza na madrugada do domingo por conta dos problemas dos ventos lá, né? 2 arremetidas da aeronave, o Alexandre Matos vindo para a TV Palmeiras para dizer que, olha, o negócio foi aterrorizante, não foi fácil, até o segurança passou mal, para você ter ideia como o negócio foi feito. Então, assim, Palmeiras, tudo bem, né? Graças a Deus não teve problema nenhum, né? Fora isso, os problemas técnicos que a equipe vem enfrentando. Uma eliminação, uma derrota, jogando com o time principal, né, com o melhor time, então o negócio não tá fácil não para o Palmeiras. A gente vai fazer o seguinte aqui, a gente vai passar a sua interação, ler a interatividade aqui e fazer uma análise rápida também dos jogos da rodada, aquele vapt-vupt nos jogos da 11ª rodada, tá bom? O Valdemir Maurício diz que sim, que o Santos está encaixado e está em boa fase, que vai assim até o fim do campeonato. Então, eu vou na sequência aqui, ó. O Thiago Dantas está conosco, grande Marcos, grande Frank, estou de volta após um período de férias com a família. Oh, que legal! E como de costume, live já compartilhado. O Santos manterá o foco e será assim um dos postulantes ao título. Marcos, seja bem-vindo ao melhor programa de interação entre internautas e apresentadores do Brasil. Santos será líder na próxima rodada. Aí, ó, tá vendo? Tá postando aqui o querido Thiago Dantas. Valeu, Thiagão. Rodrigo Garcia, boa tarde, Frank. Vocês não vão comentar? Calma, a live começou agora. Calma, Rodrigo. Vocês não vão comentar que o Corinthians foi prejudicado pela arbitragem, pelo VAR? O Flamengo, ele sempre é favorecido. O Corinthians era para ter ganho do Flamengo. Pera aí, Rodrigo, eu vou espirrar primeiro, depois você me explica, tá bom? Pera aí. Bora lá, atenção, atenção. Aê, saúde, Frank. Dupla. Tem que ser 2 pra valer. O negócio tá feio, peguei uma gripe no fim de semana aí. Ô Rodrigo, vou começar dando um cartão amarelo pra você. Como é que você exige que a gente comente uma coisa se a gente nem chegou no assunto ainda? Vai devagar, hein? Ó, já tá advertido. Vamos falar de Corinthians e Flamengo mais à frente, ó. Vamos, daqui a pouquinho, tá, Rodrigo? Segura aí. Vamos começar com os jogos do sábado. 2-1 para Vasco e Fluminense. Sinceramente, esse jogo foi às 11 da manhã do sábado em São Januário. Para mim foi algo similar ao Campeonato Amador lá de Santo André. Que aí o cara trabalhou a semana inteira, começa o final de semana, a primeira coisa que ele vai fazer, qual que é? Jogar futebol. Vai disputar o Campeonato Amador, que tem jogo sábado cedo. Né? Já emenda o churrasco. Disseram que o São Januário tinha uma questão da reforma da iluminação, por isso que o jogo não poderia ser mais tarde. Mas mesmo se fosse mais tarde, no sábado, um jogo com essa tradição, né, aquela velha questão dos tabeleiros que o Milton vem falando, né, Frank, em relação a marcar um jogo desse porte, né, com dois grandes clubes do futebol carioca, do cenário brasileiro, num sábado e pela manhã, né, Frank? O que deu para constatar aqui é o crescimento do Vasco, né? Se aproveitou também do fato do Fluminense ter terminado o jogo com 2 jogadores a menos, mas de virada conseguiu um bom resultado e vai se distanciando lá da zona perigosa, né? O Vasco é o 15º, tem 12 pontos, então assim, tem 3 pontos aí de vantagem para a zona, né? Para que é exatamente o Fluminense. Onde está justamente o Flu abrindo a zona do rebaixamento. Né? O Luxemburgo acho que conseguiu já fazer aquilo que ele costuma fazer nas equipes que estão com alguma dificuldade, quer dizer, tentar arrumar um pouquinho o setor defensivo, deixar o meio campo um pouco mais consistente e obviamente contou com esse problema do Fluminense, né? Com 2 jogadores a menos durante, acho que o começo do segundo tempo, né? Teve uma expulsão e depois no final do jogo, né? Mais uma, né? Foi isso, né, Frank? Então realmente facilitou um pouco. E de qualquer maneira o Vasco está em recuperação. Quando teve a expulsão na falta, estava 1-1, né? Isso. Aí teve a expulsão e na cobrança da falta, a falta perfeita ali do Bruno César, o Vasco virou o jogo, né? E aí com 1 a menos foi complicado mesmo para o Flu. Tivemos também Bahia e Cruzeiro, 0-0, mais um 0-0, né? Para essas duas equipes aqui, foi o único da rodada, tem mais um jogo ainda para complementar, mas eu acho que não... São Paulo deve não vai ficar no 0-0. E o Cruzeiro tem jogo pela Libertadores, amanhã já. Então o Cruzeiro usou uma equipe reserva, né? E o Bahia fez o que pôde aí, o Bahia que vem de uma eliminação também na Copa do Brasil. O Cruzeiro continua lá na zona do rebaixamento, olha que negócio impressionante. O Bahia é o 11º, tem 15, e o Cruzeiro tem 10 pontos, graças ao Fluminense ele está fora da zona do rebaixamento. E aí teve o Grenal, 1-1,
Eu já vou pegar um cartão vermelho. Esse jogo foi no sábado à noite, mas infelizmente no Grenal que ficou marcado foi a cena lamentável pós-jogo, né? Cartão vermelho. Hoje as partes estão sendo ouvidas lá, eu já li uma reportagem aí na internet que a mãe que foi aquela torcedora quem não viu a cena, né? Só para recapitular, né? Quer dizer, estava uma torcedora do Grêmio ali, passou pelo setor que não é, que aliás a gente sempre vem falando aqui, eu tenho falado bastante, né, Frank? Essa questão que foi implementada, acho que primeiro lá nos Grenais, né, nos clássicos, de ter a torcida comunitária, a torcida mista ali, junto ali e tal. E ela passou por aquele setor e aí uma mulher ali com colorada. Ela não conseguiu entrar no setor da torcida mista. Né? Uhum. Foi ela, o filho e o marido. O marido conseguiu acessar e os dois não. Aí eles desceram, foram assistir o jogo abaixo da torcida mista. Estava com a camisa do Grêmio e depois do jogo ela estava acenando lá para a torcida do Grêmio, só que estava no setor de colorados. Aí esta mãe que hoje, eu estou mãe também, mas essa senhora que estava lá, torcedora do Internacional, e que ficou empurrando a torcedora do Grêmio na frente do filho lá, uma situação super... agredindo, a criança chorando e tudo. Estavam os dois gremistas ali, aí aquela rodinha de torcedores do Colorado. Aí tinha um machão lá, bem fortão, assim, abrindo os braços e berrando, como se fosse, sabe, ali, você está na minha casa. Enfim, uma imagem feia, né? Essa senhora disse que não teve a intenção de agredir, que só queria preservar, porque ali ela não estava no local certo, mas infelizmente a imagem... Não justifica, né? Além de não justificar, né, Marcos, a imagem transmite outra coisa. Claro. Porque o que você vê no rosto daquelas pessoas é raiva, sabe? Então não tem como uma pessoa com raiva dizer, eu estava aqui só para apaziguar, eu estava aqui só para tentar preservar. Uhum. Sabe, você empurrando a pessoa, agredindo a pessoa, eu estava aqui só, a minha intenção era tranquilizar, era neutralizar a situação. E todo mundo pode ser identificado plenamente, né, Frank? Eu tenho uma ideia que vai um pouquinho mais além dessa... A polícia inclusive já identificou e pediu para todo mundo prestar depoimento lá, vai todo mundo prestar esclarecimento. Mas isso poderia acabar no futebol brasileiro se houvesse um cadastro de torcedores, né? Quer dizer, o torcedor ao entrar no estádio, hoje a gente vai ao banco, você põe lá a tua digital lá e você acessa a tua conta, né? Então se houvesse um cadastro aí, né? Digital, por exemplo, vai entrar no estádio, você se identifica, você é fulano de tal. Né? Então aí você pode, inclusive, proibir o cara, suspender o cara, dar cartão vermelho durante, né? Proibir o cara durante um ano. Por exemplo, uma atitude como essa justificaria ficar um ano sem entrar em qualquer estádio do Brasil para ver qualquer jogo. Né, Frank, eu acho. Então, essa questão da biometria aí, eu já conversei com o Coronel Marinho, quando ele trabalhava aqui em São Paulo ainda, antes dele ir para a CBF. Falamos a respeito disso por uma questão de segurança, ele é um especialista em segurança também, né? Um militar, trabalhou muito tempo com o futebol aí, sendo o chefe da polícia, né? Antes de comandar os árbitros, ele comandava o policiamento nos estádios, né? E aí eu falei, mas por que não faz a biometria? Aí ele deu uma desconversada, mas enfim, ele deixou claro que é o seguinte, tem que ter investimento. E aí quando tem que ter investimento, os caras estão se lixando, entendeu? Deixa do jeito que tá. Porque a biometria, o cara tá com o dedão ali, parece a capivara do cara ali do lado. Então assim, bandidagem vai parar de ir pro estádio. Porque o cara vai ter que pôr o dedo lá e, esse cara aqui não pode entrar não. Esse cara aqui, ele é foragido da polícia, esse cara aqui tem não sei quantos processos, esse cara aqui já não tinha que estar aqui, fez coisa errada em estádio. Entendeu? Então, mas enfim. Mas seria o ideal. Ideal, sem dúvida. O Ivan Pinheiro Rio diz o seguinte, Lucha dando jeito no Vasco, conhece do riscado. O Fábio Gomes, ele está em Jacksonville, na Flórida. O Corinthians tem que focar na Sul-Americana. Brasileirão não tem time para ganhar. Quinta-feira tem timão na Sul-Americana, em casa contra o Montevideo Wanderers. Já que começou o desmanche pelo Palmeiras neste final de semana, o meia Moisés foi negociado com o futebol chinês e agora está bem avançada a negociação do meia Lucas Lima com o... Rodrigo Garcia, pode deixar, obrigado. Você quer falar do Corinthians, agora está falando do Palmeiras, dá uma segurada na onda aí, vamos lá, vai. Depois do Grenal a gente fala da derrota do líder, o Palmeiras, 2-0 para o Ceará.
Tá invicto desde o ano passado, hein? Foram 33 jogos consecutivos, hein? A primeira derrota do Filipão no retorno dele no Campeonato Brasileiro. E assim, o que chamou a atenção foi como o time jogou mal e o time principal, né, Marcos? O chamado time titular. Muita gente achava que eventualmente o Filipão podia levar um time misto, até um time reserva, né, Frank? Aliás, aí aquela crítica, né? Pô, devia ter levado reserva. Aí levou o titular, perdeu, também é criticado, né? O treinador foi uma situação difícil, né? De saber qual a melhor opção. Mas a gente tem que valorizar a atuação do Ceará, né? Quer dizer, fazer 2 gols, não foi um gol fortuito ali, aquela coisa meio ao acaso, não. Jogou bem, né? E o Palmeiras, claro, em que pesa a boa atuação do Ceará, jogou realmente muito mal, né? O Rodrigo destaca aqui a saída do Moisés, que foi do Shandong Luneng, da China, né? E o Lucas Lima, nós já falamos aqui reiteradas vezes da negociação dele. E não é só o Fenerbahçe que está interessado, né, no caso. Inclusive, as primeiras informações foram passadas aqui, inclusive com alguns detalhes. Ainda no sábado à noite nós tivemos o bom Atlético Paranaense vencendo o CSA fora de casa, e aí assim, o Atlético jogando com um time em reserva, porque também tem Libertadores no meio de semana. Surpreendente esse time aí, né? Não, muito bom, muito bom. O time do Furacão, como eu falei aqui até no começo, né, Frank, acho que é um dos times que pode subir um pouquinho aí. Vai depender muito, é claro, da concorrência aí. Se o pessoal começar a perder pontos, eu acho que o Atlético Paranaense é um candidato a pelo menos estar ali brigando o segundo, terceiro, quem sabe, né? Não está pelo título, por que não, né? Por que não voltar a ter um grande time, voltar a ser campeão brasileiro, quem sabe, né? Como foi em 2001, sob o comando de Dr. Eugênio. Pois é. No domingo pela manhã, o Santos venceu o Botafogo com o gol do Marinho, né? O mini míssil aleatório, assim apelidado por ele mesmo, 1-0. E aí aconteceu o seguinte: o Santos, com essa vitória, chegou no Palmeiras. Só não é líder por conta dos critérios de desempate, saldo de gols, né? Mas a campanha agora ela está igualzinho em número de vitórias, né? Cada um com uma derrota apenas. Curiosamente, a derrota do Santos foi para o Palmeiras. Foi aquela por goleada, mas o Santos chegou. A única coisa assim, a única observação que eu tenho é que eu acho que assim, o Santos não tem um elenco tão numeroso, tão grandioso, que permita ao Santos talvez pensar em manter esse ritmo até o final do Campeonato Brasileiro. A seu favor, o Santos tem justamente o fato de, nesse momento, estar disputando somente o Campeonato Brasileiro. Enquanto o Palmeiras, minimamente, tem 2 competições aí. Não é só pelas competições em si, mas é pelo desgaste que isso provoca, né? Você vê a questão da viagem, né? Tirando o estresse, né, da própria viagem dessa última, foi uma coisa que não estava no protocolo aqui, imaginar o que ia acontecer no gol, mas essa coisa de você sair, no caso do Palmeiras, sair do Ceará e ir para a Argentina, né, depois voltar para cá, quer dizer, é muito complicado essa logística toda, né, Frank? Dificulta muito, atrapalha muito o trabalho do Palmeiras e de todos os clubes que estiverem fazendo mais de um torneio nesse ano. E o caso do Santos tem essa vantagem, efetivamente, né? Olha só, o Ivan Pinheiro Rig diz o seguinte: o Angulo da base é melhor que os dois. Acho que ele está se referindo que o Angulo, ele está querendo dizer que o Angulo é melhor que o Lucas Lima e o Moisés, né? Só que são posições completamente distintas, né, o Ivan? O Angulo é um jogador de beirada, né, velocista, e o Moisés é um volante, é um segundo volante, o Lucas Lima é um meia, entre aspas. Entre aspas não, ele é um meia. Atlético Mineiro 2, Fortaleza 2, talvez o jogo mais maluco desta rodada, né? Um jogo que nós tivemos gol contra do Juninho, um golaço contra, do meio de campo ele foi recuar a bola. O segundo gol que foi de pênalti, marcado pelo VAR, então o Atlético Mineiro abriu, marcado pelo VAR é jeito de falar, né? Marcado com a observação do VAR. O Atlético Mineiro então abriu 2-0. E aí depois o Fortaleza foi buscar o empate por 2-2, com o segundo gol também anotado de pênalti, com consulta ao VAR. E quando estava 2-2, com esse histórico todo, né, de golaço contra, VAR daqui, VAR dali, etc., o Atlético Mineiro eis que tem um outro pênalti, e aí aparece o Felipe Alves. Por quê? Porque ele defende a primeira cobrança do Alejandro, aí o VAR anula a cobrança porque ele se movimentou. De fato, ele estava com os 2 pés, e aí o chato do VAR é isso, né? Tem coisas que você só vai ver pelo VAR. Ele estava com os 2 pés fora da linha do gol. Então, quando o Alejandro fez a batida. E aí o que aconteceu? Vai lá e vai bater de novo. Mais uma chance para o Atlético voltar à frente do marcador.
foi o Luan para a batida. Ele pôs o Felipe Alves, deu 2 pulos em cima da linha, pulou para o lado direito, deixou todo o canto esquerdo aberto e o Luan bateu aonde? Para o lado direito, onde estava o goleiro. Já foi com a batida decidida e se deu mal, o Felipe Alves defendeu outra vez, um negócio sensacional que aconteceu nesse jogo aí, ó, as duas equipes dignas de parabéns, viu? Foi um negócio espetacular. O gol contra do Juninho, Frank, me permita lembrar, né? Mas entra para aquela série de gols contra bizarros, né? Tipo Oséias de cabeça, aquela vez em 98, que ninguém... O gol do Oséias de cabeça, né? Naquele lance contra o Corinthians, né? A favor do Corinthians, no caso do gol, não é o gol contra, e agora o Juninho com esse gol, que eu não sei se não é inédito no futebol, não sei se o pessoal já andou dando uma pesquisada. Contra, mas é maluco, realmente impressionante. Contra foi um negócio sensacional. E aí, nós tivemos outro jogo chato, Avaí 0, Goiás 0, né, o jogo lá na ressacada, o Avaí lanterna, com o Alberto Valentim, ainda não venceu no campeonato. O Alberto tem 2 jogos, uma derrota e esse empate contra o Goiás, e o próximo jogo é só contra o Santos do São Paulo, né? Aí, meu filho, e uma rodada que vai ter Corinthians e Palmeiras, né? Que vai ser não a próxima rodada, mas a seguinte, né? A gente vai ter na 13ª rodada, né? Tem Corinthians e Palmeiras. Bom, 0-0 aí. E o Corinthians e Flamengo, 1-1 lá na Arena. Os 2 gols também com a participação do VAR, a anotação do pênalti para o Corinthians, né, o pênalti do Berrio no Wagner Love, e depois a anotação do gol para o Gabriel no finalzinho do jogo. Foi a marcação, né, o gol foi aos 39. E foi rápida a decisão. E o VAR com 5 minutos e 15 segundos. Olha, o pessoal que gosta da zoeira, né, da bagunça, diz que demorou muito porque o VAR ficou indeciso, se ia pro lado do Corinthians ou pro lado do Flamengo, entendeu? Então, mas no final das contas, o que você achou, Marcos? Não, eu achei que correto? Não, o Rodrigo reclamou aqui. Mas... Foi correto, mas é aquela coisa milimétrica. Agora eu gostaria de chamar a atenção, na minha opinião, até ouvi depois no terceiro tempo da Band com o Milton à noite, o Neto lembrou de um fato que na hora eu percebi a falha do Cássio, né? Que a bola cabeçada foi fraca. O pessoal até na hora falou assim, não, mas ele devia ter espalmado pro Gano. Aquela bola dava até para encaixar, na minha opinião, né? Mas é aquela coisa, o impacto, você tá ali cara a cara, o goleiro assustou. Mas eu acho que um goleiro como o Cássio, com a experiência dele, aquela bola, prestem atenção, deem uma olhada, revejam o lance, aquela bola, aquela cabeçada era para ter encaixado aquela bola, morreu o lance, acabou o lance, ou, na pior das hipóteses, espalmar para o lado, mas era a bola para encaixar. Cássio, por mais crédito que você tenha, você falhou e falhou feio, e o Corinthians perdeu 2 pontos, né, ganhos ali que estavam naquele momento no clássico contra o Flamengo. O Corinthians é o 9º, tem 16 pontos ganhos, pode ser ultrapassado pelo São Paulo hoje. São Paulo não vence há 6 jogos no Campeonato Brasileiro, no geral são 8. Enfrenta um adversário que está na degola, que precisa recuperar. Nós vamos falar já de São Paulo e Chapecoense. O São Paulo pode ir a 18 pontos, e aí ultrapassaria o Corinthians. Em caso de mais um empate, né, aí o São Paulo continuaria atrás do Corinthians, porque o Corinthians já tem uma vitória a mais que a equipe do Tricolor. O Rodrigo, só para responder aqui, que lá no começo ele queria que a gente falasse do VAR aí do Corinthians. Rodrigo, o VAR é para isso. Eu não sei se você era favorável ou não ao VAR antes da implantação, né? Mas o VAR é para isso. Até as questões milimétricas agora são submetidas ao VAR. E aí depois a tecnologia mostrou que o pezinho do Júnior Urso estava dando condição ao Gabriel. E te informo por quê. Porque o Júnior Urso ele estava junto com o Lincoln, então a posição do Lincoln atrás do Júnior Urso impede uma melhor visualização da perna do Júnior Urso. Mas era só o pezinho, só o calcanhar ali para trás, saindo da área, naquele momento do congela a imagem, é que deu a condição legal ao Gabriel. Aí a gente vai fazer o quê? Não podemos fazer nada, o VAR estava certo. Então, o gol foi corretamente anotado para a equipe do Flamengo também, certo? Agora sim, São Paulo e Chapecoense. O São Paulo teve mais uma semana de trabalhos, aliás ele teve uma semana em um dia, né, porque
vem com o jogo na segunda-feira. É engraçado, né? Joga na segunda e depois joga no sábado. Os caras fazem a tabela também, sim. É bem planejado, né? Realmente. Contra a Chape, que está lá na zona do rebaixamento, tem 8 pontos. Em caso de uma vitória da Chape aqui, ó, a Chape vai a 11 e joga o Cruzeiro de volta para a zona do rebaixamento. Mas eu acho improvável. Eu acho que hoje o São Paulo vai tirar o pé do lodo, porque a fase da Chapecoense, em que pese o fato de estarem lá Ney Franco e Bruno Oro, dois caras bem experientes, né? O Bruno Oro como consultor, o Ney como Franco, o Ney como técnico. Eles fizeram até o trabalho do Goiás no ano passado, eles fizeram juntos, né? O Goiás acabou subindo, retornando para a primeira divisão. Mas, tecnicamente, o time deixa bastante a desejar. Só o Everaldo que está chamando a atenção, que é um dos artilheiros aí do Campeonato Brasileiro, né? Mas não tem muita coisa não para apresentar a Chape, né, Marcos? Não, eu acho que dificilmente a Chapecoense consegue nem empate hoje. Acho que não vai ser fácil também. O São Paulo não está com essa bola toda para golear, na minha opinião, mas eu acho que jogando em casa... vamos ver se a torcida vai, né, também ajudar, né, Frank? Porque a torcida de São Paulo gosta muito do Libertadores. Como não está na Libertadores, está no Brasileiro, aí a situação não é das melhores. Vamos ver se o público também vai prestigiar hoje o jogo contra a Chapecoense. Eu gostaria de 1-0, assim, magrinho e tal, mas eu acho que o São Paulo ganha e aí vai derrubar o Corinthians, né, o rival ali, né, para uma posição para baixo, né, na tabela, né. Mas o São Paulo vencendo ultrapassa bastante gente, viu? Né? O Goiás e o Corinthians têm um jogo a menos, é bem verdade, né, que eles têm que se enfrentar ainda, mas iria 18, ó, São Paulo subiria bem, ia lá para a 5ª colocação, ia deixar muita gente para trás. Ó, Tricolor, jogo importante aí então, de a vitória. Famoso fazer a lição de casa. A lição de casa hoje seria importantíssimo. Ô Marcos, automobilismo teve alguma informação aí que seja relevante? Legal, vamos falar rapidinho. Nesse final de semana não tivemos Fórmula 1, Fórmula 1 só na semana que vem, Grande Prêmio da Alemanha em Hockenheim, né? Aliás, o palco da primeira e marcante vitória do Barrichello na Fórmula 1 lá em 2000 pela Ferrari, né? Aquela vez que ele largou em 18º na chuva, ele não quis trocar pneu e ganhou, mas vamos ter só na semana que vem Fórmula 1, mas nesse final de semana tivemos Stock Car, Santa Cruz do Sul, a etapa rodada dupla lá no Rio Grande do Sul, cidade distante lá 155 km da capital Porto Alegre, e tivemos mudança na liderança do campeonato, viu, Frank? Porque o Thiago Camilo, que começou a etapa como líder, largou em 2º lugar, ele teve uma quebra de motor logo no comecinho, na 4ª volta da primeira rodada, e, aliás, deixou óleo na pista, ele tentou voltar para os boxes, porque poderia eventualmente consertar o carro para a segunda bateria, e aí deixou óleo, Felipe Fraga bateu, Gabriel Casagrande bateu, vários pilotos rodaram logo ali no comecinho, a vitória acabou ficando com o pole, o Gimenez, né, o Júlio Campos, e o Daniel Serra foi o 2º colocado, o Átila Abreu ficou em 3º, eu falei Gimenez, vocês vão entender por quê daqui a pouquinho. E na segunda bateria, Ricardo Maurício, Denis Navarro, o primeiro pódio, parabéns para o Denis, primeiro pódio na Stock Car, e o Nelson Piquet, que fez uma corrida de recuperação muito boa. No campeonato agora temos novo líder, que é o Daniel Serra, atual bicampeão, pode inclusive, se for o tricampeão piloto, que veio aqui esse ano no Bela Máquina, né, abriu a temporada nossa de gravações. O Ricardo Maurício subiu ao 2º lugar, o Barrichello mantém em 3º, marcou pontos nas 2 corridas, e o Júlio Campos, que venceu uma e chegou em 6º na segunda, acabou subindo também bem no campeonato para 4º lugar. A próxima etapa vai ser lá na véspera, no Dia dos Pais, dia 11 de agosto, lá em Campo Grande, no circuito Orlando Moura. Muito calor deve estar lá, porque lá mesmo nós estamos vivendo o inverno aqui no hemisfério sul, mas Campo Grande eu já estive lá acompanhando a Stock Car uma vez. Olha, eu vou dizer uma coisa, é muito quente lá, o pessoal precisa se preparar bem, e o pessoal enfrentou muita dificuldade nessa corrida lá em Santa Cruz do Sul com o abrasivo asfalto, viu? O pessoal teve que economizar pneu, não foi fácil, mas foi uma etapa bem emocionante, bem bacana, e a gente nessa semana, por isso que eu falei do Gimenez, viu, Frank? Eu estou antecipando aqui, quarta-feira, vamos ter gravação, vamos ter ao vivo aqui a nossa Bela Máquina, justamente com o Sérgio Gimenez, que já veio aqui algumas vezes. Marca aí na agenda aí, e olha, campeão atual do primeiro campeonato de carros de turismo elétricos, o Jaguar, o E-Trophy, né, Jaguar, e ele ganhou o campeonato em cima do Cacá Bueno, né? Fácil, não é qualquer coisa não. Cacá Bueno, na quarta-feira a gente se encontra, isso falando de automobilismo, é claro, né, Frank? É isso aí, ó, é o seguinte, amanhã tem Palmeiras, tem Cruzeiro na Libertadores, a gente vem aqui, dá uns pitacos, faz uma análise rápida aí pra você. Gostou da live do terceiro tempo, deixa aquele like maneiro pra gente, aquela curtidinha aí.
Compartilhe sempre a nossa live, tá bom? Com os seus amigos, com a sua rede social. Isso ajuda a gente também no crescimento aí dos nossos canais, das nossas redes sociais. @Terceiro Tempo para você. Os canais do Milton é @Milton Neves. Lá no YouTube tem o nosso Terceiro Tempo TV. Gente, deu 9.000 outro dia. Lembra que a gente sorteou aqui uma bola da Copa América? Já está com 9.500. Daqui a pouco a gente bate os 10.000 graças a vocês, viu? Muito obrigado pela moral aí que vocês têm dado pra gente. Continuem nos ajudando, porque o prêmio dos 10.000 vai ser legal, vai ser digno de 10.000, hein? Só aviso isso aí. Surpresa. E tem o canal oficial do Milton Neves também, que é Milton Neves Oficial, tá bom? Você pode seguir, se inscrever e acionar o sininho lá para receber as notificações de tudo aquilo que a gente produz aqui, diretamente da redação do Terceiro Tempo. Terceiro Tempo TV, atenção, não confundir, valeu? A gente volta a qualquer momento, nesta terça, aí, com mais informações do futebol, tá bom? Até lá, pessoal. Valeu, Marcão. Tchau, valeu.